Oi, bom dia. Eu sou a Maria Luísa, do terceiro A, e hoje eu vou falar sobre alguns sociólogos e filósofos e quais eram os pensamentos deles. Euclides da Cunha foi escritor, jornalista e engenheiro. Ele analisava a Guerra dos Canudos e a realidade do sertão nordestino. Sua principal obra foi Os Sertões, e ele criticava a repressão do Estado contra os sertanejos e defendia um Brasil mais justo. Silvio Romero foi um crítico literário e historiador, e sua principal obra foi A História da Literatura Brasileira. Ele analisou a literatura nacional com base na sociologia e no positivismo. Ele defendia a valorização da cultura brasileira e ele via a miscigenação como algo essencial para a cultura. José Veríssimo foi um crítico literário, professor e jornalista, e sua principal obra também foi A História da Literatura Brasileira. Ele analisou a evolução da literatura nacional e ele defendia uma literatura autêntica, sem exageros nacionalistas. Otávio Lane, ele foi um sociólogo e um professor, e a sua principal obra foi A Formação do Estado Populista do Brasil. Ele analisava o populismo e o desenvolvimento do país, e ele defendia uma relação crítica sobre as relações de poder. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, educador, escritor e político brasileiro. Sua principal obra foi O Povo Brasileiro, e ele analisou o povo do Brasil e a sua identidade. Ele defendia a valorização dos povos indígenas e ele defendia um Brasil mais igualitário, através da educação. O Caio Prado Júnior foi geógrafo, historiador e político. A sua principal obra foi A Formação do Brasil Contemporâneo, onde nessa obra ele enxergava o Brasil por uma visão machista. Sérgio Buarque de Holanda, ele foi um historiador, sociólogo e um crítico literário brasileiro. Sua principal obra foi Raízes do Brasil, onde ele analisava a formação social do nosso país. Ele defendia que o personalismo e a herança ibérica tinham influenciado a cultura brasileira, o que dificultou a construção de instituições democráticas. Celso Furtado foi um economista, professor e historiador brasileiro. Sua principal obra foi A Formação Econômica do Brasil, onde ele analisou a dependência econômica que os brasileiros têm e o desenvolvimento do país. Ele defendia a industrialização e a redução das desigualdades sociais. E ele também defendia um modelo de desenvolvimento autônomo para superar o subdesenvolvimento. Gilberto Freire foi um antropólogo, sociólogo e escritor brasileiro. A sua obra mais importante foi Casa Grande e Senzala, onde ele analisou as relações sociais brasileiras e as relações raciais brasileiras, onde ele destacava a formação da sociedade brasileira a partir do convívio entre portugueses, africanos e indígenas. E ele falava que a mestiçagem ele foi um fator positivo para uma formação de uma sociedade única, que não existe outra igual. E ele falava que essa mestiçagem ela foi marcada entre as convivências pacíficas de todos esses povos. E por último, mas não menos importante, Florestan Fernandes. Ele foi um sociólogo e professor brasileiro. E a sua principal obra foi A Integração do Negro nas Sociedades de Classes. Ele analisou nessa obra as condições sociais dos negros na sociedade. E ele falou fixamente da discriminação racial que os negros sofrem em meio a uma sociedade branca. E que essa discriminação social acaba gerando exclusão social também. Ele dizia que deveria ter uma mudança estrutural na sociedade para que essa discriminação social parasse de acontecer, porque não era certo na visão dele. E ele falava que deveria acontecer a integração real dos negros na sociedade em que a gente vive.
Foi isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!